Esse talvez seja um dos assuntos mais interessantes da Bíblia no Antigo Testamento. Muitos questionamentos surgem quando falamos sobre o dilúvio. Por que Deus executou o dilúvio? O dilúvio realmente aconteceu? Há outros relatos além da Bíblia sobre isso? O dilúvio foi global ou foi só na região da Mesopotâmia? De onde então vieram as águas e para onde foram as águas do dilúvio? Como que um dilúvio iria cobrir o Monte Ararat? A comprovação científica e evidência arqueológica dessa grande inundação. Qual que era a medida da arca? Será que cabiam todos os animais? Noé levou animais adultos ou filhotes? Quanto tempo durou o dilúvio? Há evidências de algum historiador ou de alguma pessoa que achou ou viu a arca? Essa e muitas outras questões vêm quando o assunto é o dilúvio. Mas eu quero trazer para você que há sim vários relatos, mais de 200, sobre um dilúvio, uma grande inundação. Para citar um bem conhecido de Gilgamesh, mas tem outros. E eles tratam como mitológico. E aí fica a pergunta, será que era apenas um mito? Várias pessoas em várias épocas, em locais diferentes, todos teriam a mesma ideia de um dilúvio? A comprovação científica e arqueológica disso, na ciência moderna, é tratado como um mito e que não há comprovação científica. Mas nós temos registros através de historiadores e de pessoas que foram fazer uma expedição que relataram ter visto a Arca de Noé. Existem fotos de satélite também que dão indícios que seja uma região onde esteve a Arca de Noé. No meio de tanta desinformação e fake news, até a informação verdadeira eles vão tratar como fake news. E sobre expedições na região do Monte Ararat ou da montanha do Ararat em si, é difícil fazer uma expedição lá hoje, por 3 motivos. Primeiro, que nós não temos nenhuma pessoa viva hoje que saiba exatamente onde a Arca de Noé está. Segundo, que pelo clima da região ser muito ruim, parte do ano passa debaixo de gelo. Terceiro, por questões políticas, não é fácil você conseguir uma autorização, porque naquela região é tanto pertencente à Turquia, à Armênia e Irã. Então, às vezes você consegue uma autorização da Turquia, mas de repente a arca pode estar na Armênia e você tem que ter uma autorização da Armênia. E é bem verdade que vamos citar os historiadores Flávio Joséfo, muito bem aceito do século I d.C., ele relata outros historiadores antigos que falaram que viam a Arca de Noé numa das montanhas do Ararat e pessoas pegavam parte da embarcação. Um bem conhecido é Berosus Caldeus. E nós temos no século passado o relato de alguém que não só viu a arca, mas ainda jovem subiu na embarcação, o armeno George Hajopian, que faleceu na década de 70. E nós temos várias evidências no planeta, vários cânions que tudo indicam que foram formados por uma grande correnteza e uma grande inundação. E nós temos também registros fósseis de conchas e peixes e animais aquáticos em altos montes. Ou seja, como que o peixe foi fossilizado nas montanhas. Então explica que houve sim uma inundação. Agora sobre a estrutura do planeta, vamos recorrer às escrituras, porque nós sabemos pela ciência bem estabelecida que o mundo nem sempre foi dividido em vários continentes, mas existia um supercontinente chamado de Pangeia. Mas o cristão, nós ficamos sempre em primeiro lugar com a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E aqui no texto de Gênesis, repara que Deus fala sobre a porção seca no singular, dando a entender um supercontinente sendo feito sobre as águas. Provavelmente o nível dos mares era muito menor, e existia uma grande quantidade acumulada debaixo da terra. Isso não é impossível cientificamente falando. E a ciência moderna descobriu que existem oceanos subterrâneos, ou seja, tem muita água represada debaixo do planeta,
Então explica de onde vieram as águas. Vou ler o texto aqui de Gênesis, você vai ver que vieram não só águas de cima, mas também vieram muita água de baixo e com muito sal. Isso explica a salinização do mar e o aumento dos níveis dos mares. Então provavelmente a estrutura do planeta também era diferente, no sentido das montanhas serem mais baixas e os vales serem mais rasos, além de ter uma quantidade de água menor nos mares, que eram conhecidos da época. Então, de onde vieram as águas do dilúvio? Vieram do próprio planeta, e aonde elas estão, basta você ir a qualquer praia que você vai encontrar lá as águas do dilúvio. O descrente, ele olha para a questão do dilúvio universal, ele analisa o planeta como ele é hoje. Então, hoje, falando, é impossível você cobrir não só a montanha do Ararat, que é muito alta, como o Monte Everest, que é mais alto ainda. É impossível. Mas nem sempre o planeta foi dessa forma, com vários continentes, com uma grande quantidade de água nos mares, com um abismo muito profundo e montanhas muito altas. Por que Deus executou o juízo por meio do dilúvio? Fica uma impressão e uma imagem para o descrente como um Deus mau, genocida, que exterminou as pessoas só porque elas não acreditaram nele e não quiseram segui-lo, dando a entender que são pessoas que apenas queriam curtir a sua vida longe de Deus, e Deus, muito irado, exterminou todos sem dar uma oportunidade e sem usar ninguém para anunciar algo. Mas isso é tudo mentira, porque Deus ele anunciou o dilúvio por meio de Noé e provavelmente aquela geração não acreditou na pregação de Noé. Provavelmente escarneciam, até porque nunca tinha chovido no planeta. E aí você se pergunta, o que foi o dilúvio? Foi um período de chuva de 40 dias e 40 noites, chuvas torrenciais, e um período de inundação até Noé e sua família saírem da arca demorou 1 ano. Gênesis capítulo 7, a partir do verso 11, que diz assim: No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, os 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então repara que se romperam todas as fontes do grande abismo, águas vieram de baixo, e as janelas do céu se abriram, águas vieram de cima. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e todos os animais conforme a sua espécie. Verso 17. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Lembrando que eram montanhas mais baixas. 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. E aí morreu toda a carne, tá? E no verso 24, prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Em Gênesis capítulo 8 fala assim, a partir do verso 2. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia, apareceram os cumes dos montes. Gênesis 8:13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. E aí então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca tu, com tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Então nesse período de 1 ano foi suficiente para mudar o clima no planeta, para ter a divisão continental e a fossilização de qualquer espécie de vida que foi soterrada, porque como águas vieram de baixo, muito animal foi soterrado, inclusive peixes, plantas, pessoas, animais e até mesmo dinossauros. Por isso que tem vários registros fósseis. Agora sobre os animais da arca, na minha opinião, Noé levou filhotes. A Bíblia não fala se eram adultos ou filhotes, mas eu levaria filhotes, até porque fica mais fácil de você acomodá-los numa arca, eles gastam muito menos alimento e
pelo clima, pelo ambiente, provavelmente passaram parte do tempo hibernando. Isso é comum, principalmente em filhotes, diferente daquela imagem que os descrentes fazem, até satirizando. E para finalizar nosso vídeo, para você que é descrente não ficar com aquela imagem de um Deus mau, sádico e genocida, que matou milhares de pessoas simplesmente porque não acreditava nele, como se fossem pessoas boazinhas que só queriam curtir a vida longe de Deus, que você não fique com essa imagem errada. Lembre do exemplo recente do policial branco que covardemente assassinou aquele cidadão negro, gerou uma onda de protestos no mundo inteiro e uma revolta no coração e uma indignação de todos, a sociedade inteira cometendo atrocidades parecidas ou até piores do que essa. Com certeza eu e você concordamos que Deus foi justo sim em executar juízo e preservar a única família que ainda tinha algo bom, e ali ele também pôde preservar a humanidade, e eu e você possamos estar aqui falando do dilúvio. Você crendo que ele é mitológico ou real, não importa, mas nós podemos hoje estar discutindo porque Deus preservou a humanidade pelo seu amor e misericórdia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.